Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. Quem somos nós? Capítulo 3. Escute, e aquele menino, filho de rei, por causa do que tinha falado a respeito de Davi, com medo de Davi, foi para o mais longe possível viver uma vida desonrosa, uma vida de tormento, uma vida de tristeza. Escute para você entender. Quando Davi soube que ele disse, vai lá e vê se tem alguém que é descendente direto do rei, porque eu quero fazer o bem para ele, eu quero cumprir nele o que eu prometi para o meu amigo Jonathan. E assim a Bíblia diz que um servo nome Ziba foi atrás de descendente direto, até que soube por história que havia um homem, um menino, que já não era mais menino, já era um rapaz, por nome Mefibosete, que morava em Lodebar, e ele foi atrás. Quando ele chegou perto, diz a Bíblia Sagrada, que quando Mefibosete viu que ele baixou a cabeça, ele ficou triste. Eu posso tirar minhas conclusões. Eu imagino que ele disse, pronto, acabei a minha vida, pronto, o homem me achou. É aquele homem tirano, é aquele homem malvado, é aquele homem perseguidor dos meus avós, perseguidor do meu pai, o culpado do meu avô morrer, o culpado do meu pai morrer. Aquele menino, que não era mais um menino, era um jovem, ficou apavorado, mas ele não podia fazer nada. Então o servo chegou, pegou ele, e ele foi levado até a presença do rei. E diz a Bíblia Sagrada que quando aquele menino foi apresentado ao rei Davi, ele estava com a cabeça baixa. E Davi chegou para ele e disse, ei Mefibosete, não tema, não tenha medo. Ele estava assim de cabeça baixa, sem condições de olhar para Davi. Não é preciso ser mega inteligente para a gente entender o porquê que ele chegou àquela situação. O homem Davi, um homem nobre, um homem bom, queria ajudar ele, mas ele estava com medo. E aquele Mefibosete, de cabeça baixa, quando Davi olhou para ele e disse, vem que eu quero fazer o bem para ti, não tenha medo de mim, eu quero cumprir a bondade que eu prometi ao teu pai, a ti. Ele abriu os olhos e imaginou, será que ele está me enganando? E quando ele viu que não era brincadeira, Davi colocou uma mesa farta na frente dele e disse, Mefibosete, a partir de agora tu comerás pão na minha mesa, não te faltará nada, não te faltará nobreza, não te faltará honra. E Davi pegou 30 pessoas e disse, cuida dele, faz o bem para ele, trabalha para ele, dá tudo para ele. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com o pai dele. Escute, Jesus é o nosso pai, Jesus foi a aliança com Deus no nosso lugar. É por isso que Deus cuida de nós. Ele quer o nosso bem, irmão, ele quer o teu bem. Não tenha medo de Deus, não tenha medo, porque ele é a pessoa que mais te ama. Isso vale uma salva de palmas, irmãos. Eu olhei na multidão, procurando um filho meu. Te chamei, tu respondeu, eis-me aqui. Eu te dei a minha unção, meu espírito te dei. Tu abriste o coração e eu entrei. Eu te chamei, eu te ungi, te revesti de poder. Estás em mim, estou em você, tudo tu podes vencer. Durante o tempo em que eu servi a Deus na Adenipo, como eu já falei antes, o meu primeiro cargo foi de limpar a igreja. Eu passei quase 2 anos limpando a igreja. Depois recebi a responsabilidade de liderar os jovens, assumir um dos grupos mais dinâmicos de evangelismo. Nesse período, abrimos
e dirigimos 2 congregações. E por último fui ordenado a estar na liderança de formar novos obreiros. Dentre as coisas maravilhosas que eu aprendi de Deus na Adenipo, que até hoje eu ponho em prática no meu ministério, a formação de obreiros, o evangelismo dinâmico e a importância da hierarquia. Na época em que eu fui ordenado a pastor, nós estávamos em um salão pequeno, mudamos para um salão maior e demos mais ênfase ao evangelismo, que por sua vez, que resultou em ganhar muitas almas, e dentre estes que eram ganho, investíamos na formação de novos obreiros e lideranças, implantamos novos trabalhos de evangelismo, ampliamos e fortalecemos os grupos que já havia, e o resultado de tudo isto foi que a igreja cada vez mais crescia e logo nós nos tornamos uma das maiores igrejas daquela cidade. Nessa época nós já tínhamos um programa de rádio onde nós gravávamos as mensagens, como também os testemunhos, e levávamos para a rádio, eu, a minha esposa e a pastora Lene, que foi a primeira a ser ordenada a pastora, pela sua dedicação à obra, que esteve conosco desde o começo do evangelismo até os dias de hoje. Ela servia a Deus com o ministério do louvor, no ministério da palavra e também no ministério da cura. Intensificamos nossas campanhas evangelísticas nas escolas, no ginásio, aonde muitos milagres aconteceram. Criava-se grandes filas de enfermos de todas as espécies e nós orávamos e o milagre acontecia. Nós orávamos por pessoa com problema de visão, nós pedíamos para a pessoa ler alguma coisa, obviamente ela não conseguia ler por estar com problema de visão, e após a oração nós pedíamos e a pessoa lia na frente de tudo. Quantas pessoas nós oramos e Deus restaurou a visão? Quantas pessoas nós oramos e Deus restaurou a audição? Muitas curas de cistos, doença de todas as espécies, rins restaurados, e tudo isso resultava em conversões de almas. Em uma dessas campanhas, oramos por um senhor na fila de oração. Até então, nós não sabíamos qual era o problema, mas fomos procurados por esse senhor, que nos contou o seu caso. Ele estava com câncer de próstata, diante do comprovante da medicina, e após a oração, aquele senhor foi totalmente curado. E um dia aquele senhor nos fez uma visita e nos contou o que aconteceu com ele. Veja um pouco do testemunho desse senhor. O áudio e a imagem não está muito boa, mas dá para você ouvir e ver um pouco. E aí, quando eu fui para a igreja, estava de perto aí disseram assim, aí eu fui falei para meu pastor, olha, eu quero que você ore por mim, me mordendo dentro mesmo. Nessa altura você já tinha o diagnóstico que tinha transformado em câncer? Era 2 caroços. 2 caroços. Nessa altura já tinha marcado a cirurgia? Já tinha marcado para mim ir para o Marabá. Para mim ir para o Marabá, mas chegar. Aí foi o que eu fui, aonde você. Aí pedi para você orar de mim, aí você ficou assim, você tem fé em Deus? Diz, eu tenho. Se você tem fé em Deus, você vai curar. Certo, eu tenho fé em Deus. Eu digo, amanhã eu tenho que ir para o Marabá. Eu estava certo mais de mim lá, mas fazer desde o exame, que era para poder ir para esperar. Aí quando eu fui no outro dia,
Aí eu comi, aí eu disse assim. Aí eu fiquei assim com as mãos para baixo, assim, imaginando, aí eu senti só arder dentro. Aí o senhor perguntou, o que é que você está sentindo? Eu digo, estou sentindo só arder dentro de mim. Aí você pulou, você pulou, graças a Deus. Diga que Deus me curou, Deus me operou aqui agora. Eu não tem mais esse tipo de dor. Amém. Eu fiquei assim. E todos esses milagres exibia em nossa programação, que obviamente aumentava cada vez mais a quantidade de pessoas que nos procuravam, porque passava a acreditar no milagre, que consecutivamente cria em nome do Senhor Jesus. Sou um Deus que abre as portas pra você. Eu estou sempre contigo. Tudo que pedir com fé vai receber. O poder está comigo. É você que era um vaso velho, agora é vaso novo. Te escolhi pra mim, eu te dei renovo, te dei nova vida, eu te dei novo nome. É você que vai ordenar, o coxo vai andar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar e a enfermidade num instante some. É você que vai ordenar, demônio vai correr, morto ressuscita, cego volta a ver. Tens a autoridade do Filho do Homem. É você que era um vaso velho, agora é vaso novo. Te escolhi pra mim, eu te dei renovo, te dei nova vida, te dei novo nome. É você que vai ordenar, o coxo vai andar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar e a enfermidade num instante some.